Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos amo, ó Senhor. Podemos nos sentar cantando. Porque sois minha força. Eu vos amo, ó Senhor. Porque sois minha força. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, nós chegamos ao domingo de número 31. Já estamos no finalzinho da nossa caminhada de tempo comum. Daqui a 2 domingos, 3 domingos, nós vamos encerrar esse tempo comum, esse tempo que nós identificamos pela cor verde, e vamos começar um novo tempo. O tempo de preparar o nosso coração para receber Jesus lá na noite do Natal. É por isso que a igreja nos dá 4 domingos antes do Natal, para que a gente possa, durante 4 semanas, fazer uma verdadeira faxina no nosso coração e aos poucos ir transformando o nosso coração numa manjedoura, para que na noite do Natal o menino Jesus possa se sentir seguro dentro do nosso coração. Mas essa reflexão do tempo do Advento nós vamos começar daqui 3 semanas. Hoje, nesse final de semana, nós somos convidados a colocar o amor de Deus no centro da nossa vida. A colocar Deus no centro da nossa vida. E esse amor de Deus, ou melhor, esse amor a Deus precisa refletir também no amor ao próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não é capaz de amar quem está do lado. E nós vamos compreender isso refletindo essas 3 leituras. Primeira leitura, podemos acompanhar aí no nosso folhetim, foi tirada lá do livro do Deuteronômio, o capítulo 6, lá do Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio é conhecido, nós já estudamos esse livro, como livro da lei, como livro da aliança, que foi encontrado lá dentro do templo 622 anos antes de Cristo, quando quem governava o povo era o rei Josias. Lembra de domingo passado, que meditávamos e falávamos sobre Josias,
que fez aquela grande reforma religiosa com o intuito de tirar de Judá o culto a outros deuses e deixar o culto somente ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Então o livro do Deuteronômio aponta alguns dados fundamentais da fé. Por exemplo, vem afirmar que existe um só Deus. E esse Deus único, ele deve ser adorado em um único lugar, em Jerusalém. E esse Deus único, ele fez aliança com um único povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Esse Deus elegeu um povo para ser o seu povo e fez com esse povo uma aliança eterna. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Portanto, o povo que Deus escolheu deve ser um povo único, pois pertence a um único Deus. E precisou delimitar tudo isso, por quê? Porque com a morte do rei Salomão, o povo começou a ficar dividido. Dividia-se por qualquer coisa, por questões políticas, por questões religiosas. Então era preciso um caminho, era preciso um norte para que o povo não se dispersasse. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Está certo que com proporções bem menores. Hoje nós nos dividimos por qualquer coisa, gente. E muitas vezes essa divisão acontece porque o centro da nossa vida não está Jesus. Porque o centro da nossa experiência religiosa não está Deus. A gente quer colocar as nossas ideias, as nossas ideologias, quer colocar aquilo que vai deturpando a palavra de Deus, e aí qualquer briga, qualquer motivo, qualquer festim é motivo para explodir tudo. Nós nunca vamos nos dividir quando os nossos olhos estiverem voltados somente para Deus. Aí não tem motivos para ter divisão. E naquela época, depois que o rei Salomão morreu, o povo começou a procurar outras experiências e acabou se dividindo por questões políticas e por questões religiosas. E aí nós temos o texto de hoje, que faz parte daquele grande discurso de Moisés, talvez uma das partes mais importantes do livro do Deuteronômio, onde ele apresenta primeiro os 10 mandamentos, um conjunto de exortações para que possa haver fidelidade a Deus, para que possa haver fidelidade aos mandamentos. Então ele começa a primeira leitura dizendo: temerás o Senhor teu Deus. Podemos ver lá a primeira leitura, versículo 24. Temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos, a teus netos, a fim de que se prolonguem os seus dias. Temerás o Senhor teu Deus. Gente, temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, é ter reverência, é ter obediência, é obedecer à vontade divina, é ter uma confiança inabalável no Deus que nunca falha, é ter humildade, é renunciar à própria vontade e fazer uma adesão incondicional à vontade de Deus. Ou seja, é permitir que Deus seja Deus dentro de nós. Estou ouvindo uma conversa, poderia abaixar um pouquinho, senão vai me atrapalhar. É permitir que Deus haja dentro de nós. Senão nós nunca vamos experimentar milagres na nossa vida. É colocar Deus no centro da nossa vida. É ter aquela ousadia de dizer para Deus assim: ô Senhor, vai morar lá em casa. As portas da minha casa estão abertas,
faça morada dentro da minha casa, sente-se à mesa comigo, partilhe da minha vida, seja um membro da minha família. Então, aquele que teme o Senhor é aquele que está disposto a renunciar à sua vontade, a renunciar aos seus desejos, aos seus critérios, ao seu modo de ver as coisas e se entregar nas mãos de Deus. Assumir os caminhos de Deus como caminhos seguros. É nesse caminho que eu quero andar. É esse caminho que vai me garantir o céu. E aí o autor continua dizendo: ouve, Israel. Portanto, se Ele é o nosso único Deus, se Ele é o nosso único Senhor, nós devemos afastar da nossa vida tudo aquilo que atenta contra a presença dEle dentro da minha casa. O que é que nós precisamos afastar da nossa vida hoje? Talvez aquele programa de televisão que ensina eu ter uma família toda desestruturada. Talvez aquele site na internet que me faz ser egoísta. Talvez aquele amigo que me apresenta tudo, menos propostas para o céu. Se Deus é o Senhor da minha vida, se Deus é o Senhor da minha história, então eu preciso afastar aquilo que tenta me afastar dele. O Senhor é o nosso único Deus. Meus irmãos, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, com todo o entendimento, versículo 4 da nossa primeira leitura, deve ser também traduzidos em gestos concretos. Quem não ama a Deus nunca vai conseguir amar ninguém. Nós vamos viver de aparências, nós vamos mostrar para o outro que nós o amamos, mas o nosso coração não corresponde. E como Deus sabe de tudo que tem dentro do nosso coração, nós estamos mentindo para Deus. Nós podemos enganar uma sociedade inteira, um país inteiro, um mundo inteiro, mas nós nunca vamos conseguir enganar Deus, porque Deus é o único capaz de ler aquilo que tem guardado dentro do nosso coração. Esse território chamado coração é tão sagrado que só Deus consegue ler o que está lá dentro. Então a Deus eu não consigo enganar. E se eu não consigo enganar a Deus, por que é que eu tento enganar uma sociedade? Por que é que eu tento enganar aquelas pessoas que estão à minha volta, fingindo que amo, sendo que no fundo eu não amo coisa nenhuma? Depois da nossa segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, o capítulo 7. Já faz 4 domingos que nós estamos lendo essa carta aos Hebreus. Domingo passado, o autor da carta vinha nos apresentar Jesus como sendo o sumo sacerdote. E a leitura dizia assim: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ô gente, eu passei a semana inteira esperando alguém ligar aqui para perguntar quem era esse Melquisedeque. E ninguém perguntou. Então eu cheguei à conclusão que todo mundo já sabe. Porque eu também fiquei, peraí, segundo a ordem de Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Quem é esse personagem lá do Antigo Testamento? O que é que ele tem de tão importante que colocou Jesus como sendo o sumo sacerdote? Então nós precisamos entender uma coisa, gente. Jesus, ele pertence à tribo de Judá, da qual nasceu Davi e da qual se esperava que viesse o Messias, o Salvador. Então Jesus, por ter nascido na tribo de Judá, Jesus ele é rei.
Até aí ninguém questiona. Jesus é rei e pronto. Agora, afirmar que Jesus é sacerdote, aí é questionável. Porque os sacerdotes não pertenciam à tribo de... Podia trocar. Mas a tribo de Levi. Então vamos esclarecer uma coisa. Da tribo de Judá deveria nascer o Messias, descendente de Davi. Da tribo de Levi nasceu Arão, do qual nasciam os sacerdotes. Então o autor vem dizer que Jesus ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque, ele não tem um passado, e ele não tem um futuro. Então se identificou em Melquisedeque alguém enviado por Deus somente para fazer Jesus sacerdote. Todos os outros sacerdotes vinham de alguma descendência. E a segunda leitura vem dizer: morria um, se colocava outro no lugar. Ia morrendo, ia se colocando. Jesus, ele é sacerdote eternamente. Portanto, Jesus não dependia de descendência nenhuma. Porque o sacerdócio de Jesus veio do céu. O sacerdócio de Jesus veio do alto. Por isso é para sempre. Por isso é eterno. Não tem passado, não tem futuro, não morre. É um sacerdócio que vem do coração de Deus. E aí ele termina a segunda leitura exaltando as características do sacerdócio de Cristo. Como é que ele diz? A partir lá do versículo 26. Então melhor, a partir do versículo 29. A lei, com efeito, constitui sacerdotes sujeitos a fraquezas. Ele veio depois da lei. Constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. Que não precisa ficar oferecendo sacrifícios todos os dias pelos pecados dos outros. Porque ele se fez sacrifício. Um sacrifício perfeito. E por fim a gente olha rapidamente o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, o capítulo 12. Estamos lá em Jerusalém, num ambiente que já estava totalmente tenso. A presença de Jesus em Jerusalém gerou uma tensão muito grande. Esse episódio que nós lemos hoje acontece logo depois que Jesus pegou um chicote de cordas e expulsou os vendilhões do templo e acusou de transformar a casa de Deus num covil de ladrões. Então estava-se vivendo uma grande tensão. E aí Jesus continua provocando aquele povo, contando a parábola dos vinhateiros, que o dono da vinha enviou o seu filho e os vinhateiros mataram o seu filho para tomar conta da vinha. Então, diante dessas provocações de Jesus, através de parábolas, eles decidiram que Jesus deveria ser eliminado. Esse Jesus ameaça as nossas estruturas. Só que nós precisamos de algo concreto para poder acusar Jesus, para que ele possa ser condenado à morte. Se não tiver um dado concreto, nós não temos como eliminar Jesus. E aí o que é que começam a fazer? Começam a fazer perguntas capciosas para Jesus. Primeiro perguntam, é lícito ou não pagar imposto? Para ver a resposta de Jesus, para acusá-lo de alguma coisa. Depois perguntam sobre a ressurreição. Depois perguntam sobre aquela mulher que casou com 7 irmãos. Lá no céu ela vai ficar com quem? E agora fazem mais essa pergunta: qual é o maior mandamento? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Até porque não se tinha um consenso sobre qual seria o primeiro mandamento. Tanto é verdade que para atender a todas as necessidades
eles, além dos 10 mandamentos, criaram um conjunto de 613 preceitos. E desses 613, 365 eram proibições. Até quantos passos eu deveria dar no dia de sábado? Lavar as vasilhas, o jeito de me comportar, quando chegar da rua tomar banho, quando sair não tocar em gente impura. Então, 365 proibições absolutas. E o restante, 248, eram coisas para se pôr em prática no dia a dia. Então veio a questão se todos os preceitos têm a mesma importância, ou se tem algum que é maior do que o outro. E aí Jesus não define qual é o maior mandamento. Jesus tenta encontrar a raiz de todos os mandamentos. E essa raiz, ela está no amor a Deus e no amor ao próximo. Até porque para Jesus, o cumprimento excessivo de uma regra e a ausência de amor não garantiam nada. É aquilo que eu digo sempre: vir à missa todo dia, mas não amar a Deus e ao próximo, não serve para nada. É melhor ficar lá assistindo o Globo Rural. Agora tem mais outros programas, né? Tem. Mas se não tiver com o coração disponível, aberto, para que a palavra de Deus caia ali como uma semente e comece a criar raízes e comece a florir, não vai servir de nada. O cumprimento de uma regra com a ausência de amor não me leva a nada. O amor a Deus e o amor ao próximo estão intimamente associados. Não são 2 mandamentos, e sim 2 faces de uma mesma moeda. Um amor sem limites, um amor sem medidas, um amor incondicional, um amor que não impõe nenhuma condição para amar. Eu amo porque eu quero amar. Eu não amo porque ele tem algo para me oferecer. Eu amo porque eu enxergo Cristo nele. Um amor incondicional ao próximo. E amar ao próximo é amar todos aqueles que nós vamos encontrando pelo caminho, mesmo aquelas pessoas que não mereçam ser amadas. Ali nós encontramos a semente do reino de Deus. E só assim nós vamos ficando perto do reino de Deus. Jesus termina: você não está muito longe do reino de Deus. Ou seja, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos ao próximo, nós estamos cada vez mais perto do reino de Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, explique para o nosso coração todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobre este altar, vidas, frutos bons, corações a se ofertar.